conosco. Veja outras informações também no site do SBT. Um bom dia para você. Bom dia, bom fim de semana. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Novo protesto no centro do Rio, desta vez pacífico. Manifestantes querem a redução do preço da passagem de ônibus, reajustada para R$ 3. Cerca de 1.000 pessoas interditaram o trânsito, que ficou ainda mais engarrafado na Avenida Presidente Vargas, no horário de rush. E ainda, a polícia investiga uma tabela divulgada na internet com nomes de várias autoridades acusadas por um ativista de financiarem grupos que promovem protestos violentos. Entre os listados estão vereadores, um delegado e até um juiz. Daqui a pouco os detalhes. E veja também, imagens de superlotação no Hospital Salgado Filho, no Meia. Pessoas atendidas no chão sem a mínima higiene. Essa denúncia foi feita pelos próprios funcionários que não aguentam mais trabalhar em condições precárias. Daqui a pouquinho a reportagem. E vamos saber também como é que vai ficar o tempo nesse fim de semana quando termina o horário de verão. O repórter Eduardo Oliveira está no Mirante do Leblon, debaixo do sol forte. Daqui a pouquinho ele dá essas e outras informações. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro. Eu sou Eliane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E o menor, apontado como filho de Fabiano Atanásio, o FB, foi detido por tráfico de drogas. Apesar da certidão de nascimento não constar o nome dele como pai, a informação é confirmada pela mãe do jovem. O repórter Rafael Paiva traz os detalhes. O menor de apenas 13 foi detido pelos policiais da UPP do Parque Floretário, no Complexo da Penha, com aproximadamente 250 papelotes de cocaína que estavam escondidos dentro da calça. De acordo com os PMs, o garoto transportava a droga com o auxílio de um mototaxista. Os dois foram trazidos aqui para a delegacia da Penha. O homem que pilotava a moto já foi liberado, porque o menor assumiu que toda a droga era dele. Mas o que ele confessou ao delegado foi que causou surpresa. Ele chegou aqui dizendo que é filho do traficante FB, fato confirmado pela sua genitora, pela sua mãe. Mesmo não constando o nome de Fabiano Atanásio da Silva, o FB, na certidão de nascimento como pai do garoto, a mãe dele confirmou a mesma história para os investigadores. Surgir filhos de ex-traficantes, de ex-assaltantes, é comum. Os filhos seguem o mesmo caminho dos seus pais, é comum. Ele vai ser encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e vai responder ao procedimento na forma do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa não foi a primeira vez que o rapaz foi detido. No ano passado, ele já havia sido apreendido pelo crime de roubo. Ex-chefe do tráfico na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, e um dos principais chefes de uma facção criminosa que domina a região até hoje, Fabiano Atanásio da Silva, o FB, foi preso em janeiro de 2012 em Campos do Jordão, em São Paulo. O traficante é acusado de ter derrubado com um tiro um helicóptero da PM que sobrevoava o Morro dos Macacos em Vila Isabel em 2009 e de comandar uma invasão à comunidade. Na queda da aeronave, 3 PMs morreram. A guerra no morro também matou muitos inocentes. Seja o jovem filho do FB ou não, fato é que quando você tem uma influência negativa dos seus pais, há uma possibilidade muito maior de você entrar na vida do crime. E ontem manifestantes voltaram para as ruas para protestar contra o aumento no preço das passagens. Mas dessa vez o protesto foi pacífico do início até o fim. Quem mostra é o Eduardo Oliveira. O grupo se concentrou na Candelária. Durante o percurso até a Central do Brasil,
Parte da Avenida Presidente Vargas ficou interditada. Esse grupo chegou a sentar no meio da rua, impedindo o trânsito e causando mais congestionamento na hora do rush. Os manifestantes passaram direto pela Central do Brasil e seguiram em direção ao prédio da Prefeitura na Cidade Nova. Cerca de 200 homens do Batalhão de Choque acompanharam de perto mais um protesto realizado pelo aumento das passagens de ônibus. Não houve confronto e, por volta das 9 da noite, a dispersão ocorreu de forma pacífica. É que assim continuem os protestos na cidade, né? De maneira tranquila, pacífica, as pessoas reivindicando pelos seus direitos, aumento das passagens. Várias pessoas criticaram. O prefeito Eduardo Paes diz que não vai voltar atrás nesse reajuste que já constava em contrato com as empresas de ônibus. Mas as pessoas continuam nas ruas dessa maneira. Se for assim, todo o público, todas as pessoas, mesmo quem não vai a protestos, vai apoiar certamente. E depois de dizer que tinha acendido o rojão que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes, Caio Silva de Souza, o rapaz, que foi acusado, agora afirma apenas que colocou o artefato já aceso no chão. O corpo do Santiago foi cremado ontem no Memorial do Carmo, no Caju. Lívia Raik. Trabalhar nunca foi tão doloroso. Muitas vezes a gente fica mais tempo com essas pessoas do que com os nossos parentes. Santiago Andrade recebeu muitas homenagens. A camisa do Flamengo, time do coração do cinegrafista, trazia a mensagem. Foi assim que a mulher Arlita e a filha Vanessa chegaram ao velório. Caio Silva de Souza, suspeito de acender o rojão que atingiu o repórter cinematográfico, foi preso na madrugada de quarta-feira, na Bahia. Ele e o tatuador Fábio Raposo, suspeito de ter passado o artefato a Caio, vão responder por homicídio doloso qualificado e crime de explosão. Já na cadeia, no entanto, Caio negou à polícia ter acendido o rojão, conforme reportagem do Jornal Extra. Em depoimento, Caio disse que Fábio o atiçou dizendo solta, solta e ainda acende aí. Na nova versão, o rapaz também falou que quem acendeu o explosivo foi o próprio tatuador e que ele, Caio, teria apenas colocado o artefato no chão já aceso. Sinto muita pena deles não terem o bem maior que nós temos, que é o amor pelo próximo. Isso, ninguém ensinou a eles. Mais uma vez, uma tragédia que poderia ter sido evitada se tantas providências necessárias tivessem sido tomadas antes. É um aviso, para que se recoloque tudo. A imagem que vai ficar para mim é do sorriso dele. Onde a gente estiver, a gente vai lembrar do meu irmão. E vamos agora ao vivo com Eduardo Oliveira, que ontem também acompanhou o enterro do Santiago, aliás, a cremação do Santiago, e tem outras informações ao vivo. Eduardo, inclusive, a gente viu aí que há uma mudança no depoimento do Caio. Agora, isso não significa necessariamente que o procedimento administrativo, que a questão policial, não vai ser encerrada essa semana. O delegado Maurício Luciano quer encerrar o caso. Aliás, ele informou que deve encerrar o caso ainda hoje, viu, Eliane Borges? Mas o problema agora se concentra com o advogado Jonas Tadeu, que ele informou o seguinte: já que houve essa mudança de história com relação a quem teria acendido este rojão, se não estiver no inquérito da polícia, ele pode pedir sim a anulação deste inquérito, aí recomeçar tudo de novo. Até porque, no momento em que o Caio estava sendo ouvido pela polícia, o advogado não estava presente. Ainda hoje, o advogado dos dois acusados, tanto do Fábio Raposo como do Caio Silva de Souza, ele vai ainda hoje ao complexo de Jericinó conversar separadamente com os dois clientes para tentar descobrir o que aconteceu. E informou também que, dependendo da situação, ele pode pedir que seja retirado da defesa desses dois homens. Sim, porque ele não conseguiria defender os dois, já que um está contra o outro. Agora, eu quero uma opinião sua, Eduardo. Você não acha estranho um advogado, por conta própria, ele diz que é por causa própria que está defendendo, mas nesse caso específico está muito estranha essa história, né? Como é que eles conseguem advogado assim? Olha, Helene, essas informações, essas denúncias de que pessoas estariam financiando esses protestos pelo Rio de Janeiro. Agora, a pergunta é que não quer se calar realmente: quem é que está financiando a defesa desses dois rapazes, tanto do Fábio como também do Caio? Ou seja, será que caberia à polícia investigar?
O advogado estaria fazendo isso por pura benevolência aos dois acusados? É uma questão bastante séria que deve ser desvendada também, né? Tá certo. Agradeço, Eduardo Oliveira, até pelo seu comentário. A gente sempre fala aqui, porque é uma característica até do SBT. Essa opinião de nós dois jornalistas, eu também sempre disse aqui que acho muito estranho esse envolvimento de advogados nesses casos. E agora, esses episódios todos de que pessoas estão financiando esses protestos violentos estão vindo à tona. E o acusado de acender o rojão que matou o repórter cinematográfico mudou o depoimento, como nós dissemos, disse apenas que colocou o artefato no chão. E uma lista publicada em uma rede social pode, então, mostrar esse envolvimento de políticos e autoridades com grupos radicais que incentivam a violência e protestos. É claro que nós precisamos primeiro ter cautela. Isso aí foi colocado na internet, agora cabe à polícia investigar. Quem conta é o Léo Santana. A lista foi publicada em uma rede social e divulgada pela revista Veja. 2 vereadores do PSOL no Rio, um delegado de polícia e um juiz teriam doações entre R$100 e R$400 para financiar uma ceia na véspera de Natal aos moradores de rua na Cinelândia. Não houve registro de vandalismo ou depredações nesse dia. Elisa Quadros, conhecida como Sininho e que já foi detida por suspeita de vandalismo em protestos no Rio, foi uma das pessoas que arrecadou o dinheiro. Sininho alegou que as doações foram feitas de forma transparente e sem nenhuma irregularidade. Não tenho nada a esconder, sempre tudo que eu fiz foi muito claro, fofoca, disse, essas coisas, elas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. O delegado Orlando Zacconi reconheceu ter entregue R$200 a Elisa Quadros, mas alegou que jamais financiaria Black Lives. Não descarto a possibilidade de haver financiamento para que protestos sejam feitos. Só que neste caso específico, a minha doação foi feita para um evento que não era de passeata, não é protesto. Já o vereador Fernando Moura do PSOL afirmou que os seus assessores doaram R$400 aos ativistas, só que repudiou qualquer apoio financeiro ao vandalismo nas manifestações. Eu não partilho e não pactuo com movimentos que colocam a violência à frente da democracia. O vereador Renato Cinco, também do PSOL, disse que contribuiu com R$300 para a compra de alimentos da ceia dos excluídos. Argumentou que ele e seu partido repudiam ações violentas e afirmou que nunca doou dinheiro aos Black Lives ou a qualquer grupo que cometa atos violentos. Nesta quinta-feira, a investigação sobre a morte do cinegrafista Santiago Andrade ganhou uma nova versão. Na cadeia, Caio Silva de Souza negou ter acendido o rojão utilizado no crime. Uma versão diferente daquela com a qual a polícia estava trabalhando. No Caio atribuiu a culpa ao primeiro suspeito, Fábio Raposo, que teria dito solta, solta, e ainda acendeu, colocou o explosivo no chão e quem acendeu foi Fábio. Segundo a polícia, a contradição nos depoimentos não muda a linha de investigação. O depoimento do colega do Rocha Faria, que traz uma informação muito importante, segundo o qual ele, após cometer esse ato, ligou para esse colega e disse que tinha feito uma besteira e tinha matado uma pessoa. Para o inquérito, nada mudou. Bom, nós fazemos o nosso papel como jornalistas, trazer esses casos à tona, mostrar essa lista e ouvir as pessoas que estão sendo listadas ali. Agora, é preciso que a polícia também chame cada um deles para prestar depoimento. Esse papel cabe à Polícia Civil, que está investigando esse caso, e também é preciso ter muito cuidado, porque em época de eleição pode ter algo nesse sentido, de tentativa de manipulação para prejudicar um ou outro. Agora, a gente espera que isso seja muito bem investigado. E a polícia prendeu mais um envolvido numa execução na Baixada Fluminense. 2 outros suspeitos ainda são procurados. Pode rodar. De acordo com a polícia, Gabriel Fernandes Araújo, de 20 anos, foi preso ao prestar depoimento na delegacia de Belfor Roxo. Seria ele o rapaz que, nas imagens da execução, aparece segurando a vítima até ela ser baleada. Pode pôr as imagens? O Gabriel seria também o proprietário da moto usada pelo executor. 4 pessoas teriam participado dessa execução, segundo as investigações. 2 já estão presas. A vítima do grupo foi identificada como Igor Oliveira Falcão. Ele foi morto com um tiro a queima-roupa na cabeça no dia 23 de janeiro. Nós frisamos a imagem porque ela é muito forte. A execução foi gravada em vídeo e postada na internet. Superlotação e sujeira. Estamos falando de um hospital público, o Salgado Filho, no Meier.
Funcionários flagraram situações de verdadeiro caos. Entre elas, você vai ver uma pessoa atendida pelos médicos no chão. A reportagem é do Daniel Penafirme. Nas fotos, um triste retrato da saúde pública. Nesta imagem é possível ver uma paciente no chão da sala vermelha do Hospital Salgado Filho, no Meia. Não há qualquer condição de conforto. Perto dela, na mesma sala, um paciente também é atendido pelos médicos no chão. No Hospital Salgado Filho faltam leitos. Esta idosa é obrigada a ficar numa cadeira de rodas. Repare como ela está desequilibrada e quase caindo. A sala chamada Sala Vermelha, ela comporta em cerca de 13, 15 pacientes, tem 30. A situação é gravíssima. Existem riscos para aqueles pacientes que estão sendo atendidos lá. Com excesso de pacientes e o número de profissionais de saúde insuficiente, a falta de higiene adequada vira um problema. Este paciente aparece nas fotos deitado com a cabeça sobre uma lata de lixo. As fotos são recentes e foram feitas há algumas semanas. As fotos foram enviadas por profissionais de saúde do hospital para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, que, por sua vez, já tinha conhecimento da situação de verdadeiro caos no Salgado Filho. Por isso, em ocasiões anteriores, chegou até a procurar o Ministério Público para tratar do tema. Agora, o CREMERG tenta uma audiência com o prefeito Eduardo Paes para falar sobre a situação no Salgado Filho. A demora no atendimento é grande. O acúmulo de pacientes é inevitável, a situação não é difícil de se resolver, basta ter competência e vontade política. Bom, o Salgado Filho informou que trabalha com a política de portas abertas e todos os pacientes que procuram a unidade e são avaliados como graves recebem atendimento na emergência. Dessa forma, em dias de maior demanda, pode funcionar em condições além das ideais. Fechar a porta de entrada da emergência, como sugere o Conselho Regional de Medicina, significaria negar atendimento às pessoas que chegam à unidade em busca de socorro. Isso é o que diz a Secretaria Municipal. A Secretaria também afirma que não vai compactuar com essa medida prejudicial à população e promete melhorias na unidade. É isso que todos nós esperamos. Agora, o fato de próprios profissionais de saúde terem denunciado já mostra o desespero dessas pessoas. Médicos, enfermeiros, pessoas da área administrativa que presenciam isso cotidianamente e se cansam de falar certamente com a direção também do hospital, devem falar com outras pessoas responsáveis por melhorar esse serviço e nada adianta. Por isso, levam ao Conselho Regional de Medicina, por isso levam à imprensa para que nós noticiemos e isso seja apurado. Imagina para uma pessoa ali, tá no chão, você vê um parente seu no chão sendo atendido dessa forma, com risco de contrair bactéria, piorar a situação gravíssima, o outro ali com uma lixeira na cabeça, a quantidade de micro-organismos que tem nesses objetos e no chão do hospital. Infelizmente é uma realidade muito triste, mas isso nada tem a ver com atendimento profissional. Certamente os médicos são capacitados. Aliás, eu quero deixar aqui uma informação relevante. Muitas pessoas falam do descaso nos hospitais e de fato existe problemas de atendimento, mas grande parte dos médicos é muito capacitada nos hospitais públicos. Nós temos aqui hospitais de referência, inclusive no atendimento a baleados de fuzil. Que outro país do mundo tem, a não ser que eles estão em guerra, tem baleado de fuzil? Por isso, nas emergências dos hospitais, tem sim médicos muito capacitados. O problema, infelizmente, são as condições precárias. E você se lembra da suspeita de corrupção que recaiu sobre o delegado Cláudio Ferraz, o coordenador do transporte complementar aqui no Rio? Pois é, a prefeitura da cidade diz que ele apresentou um relatório detalhado sobre a evolução do patrimônio e não vai abrir, pelo menos por enquanto, um inquérito administrativo para investigá-lo. Ferraz é alvo de denúncia do Ministério Público por enriquecimento ilícito e sonegação fiscal, além da compra de imóveis com preço abaixo do mercado. Desde o início, ele nega todos esses crimes e a prefeitura afirma não ter encontrado provas que justifiquem o afastamento dele do cargo. A decisão, no entanto, pode mudar caso haja alguma nova evidência contra o chamado xerife das vans. Nós mostramos aqui primeiro o caso, quando ele foi denunciado pelo Ministério Público. Agora nós trazemos essa resposta, até porque é nosso dever também mostrar que tudo, pelo menos segundo a Prefeitura, está limpo no nome do xerife das vans. Agora, o Ministério Público vai continuar com esse procedimento. Se tiver algum problema, a gente volta a denunciar também. A apuração tem que ser feita da melhor maneira.
E o SBT flagrou a venda ilegal da linha chilena. Sabe o que é aquela linha muito usada para soltar pipa? Pois é, com pouco esforço, a linha corta até uma árvore de pequeno porte. Cid Marcos. O produto importado do Chile pode ser comprado por qualquer um, inclusive por crianças. Que linha chilena, ela tem? Tem 10 reais. Graças a Deus não teve nada aqui, as crianças não, né? Não, graças a Deus não. Até a hora para Deus dar livramento, explico, né? Ó, cuidado. No Rio, a comercialização e o uso da linha chilena são proibidos por lei. Mesmo assim, a arma mortal é muito comum em brincadeiras de mau gosto. O acessório usado para soltar pipa deixa a ingenuidade da infância de lado. Nas cortas e continua, né? A linha fica cheia de sangue. A linha chilena causa um estrago enorme. Olha só o que ela faz na garrafa PET. É só passá-la um pouquinho que a linha atravessa o plástico. Imagine só o que ela pode fazer a um motociclista ou até mesmo a um ciclista. O resultado pode ser o pior possível. Maria Clara, de 6 anos, morreu no início do mês quando andava de bicicleta na zona norte do Rio. A linha atingiu o pescoço da menina. É uma dor assim que eu não desejo pra ninguém. Só peço justiça que quem estava soltando essa pipa seja punido. A linha é feita de algodão que recebe uma mistura de pó de quartzo e óxido de alumínio, produto usado na fabricação de facas. Este rapaz escapou por pouco. Por centímetro, por 1 centímetro, 2 centímetros, não morri. Ele vai fazer mais vítimas, entendeu? Se não acabar com isso aí. É uma irresponsabilidade tamanha você vender ou comprar esse tipo de linha. E veja bem, não estou falando só de criança que usa isso, não. É gente adulta que usa isso, corta o pescoço das pessoas, corta a perna das pessoas por causa dessa banalidade de soltar pipa com esse tipo de linha chilena. Nós já vimos aqui vários acidentes na linha amarela. Não tem jeito do motociclista, por exemplo, se precaver. É difícil, mesmo com aquele fio ali que tem nas motos, né, com aquele arame ali, eu não sei o nome daquilo, é difícil porque você se passa despercebido ali, pode sim ter um grave acidente. Tem que se responsabilizar essas pessoas que são culpadas por esse tipo de crime e também quem vende. Muita gente continua vendendo, é por isso que o comércio se movimenta, né? Tem consumidor e infelizmente continuam acontecendo tragédias. E o Procon autuou uma loja de fogos de artifícios na Baixada Fluminense. O estabelecimento estava totalmente irregular. Vamos ver. Foram fiscalizadas lojas em São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Na loja Mengão, no centro de Duque de Caxias, a empresa foi autuada por estocar fogos de artifício de maneira inadequada, em contato direto com o chão e encostados na parede. A loja também não tinha alvará da Prefeitura, registro do Exército e licença da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia Civil. Entre as irregularidades encontradas, os fiscais identificaram a ausência de porta-corta-fogo e os funcionários não tinham curso de prevenção contra incêndio e primeiros socorros. Daí a gente vê a facilidade que essas pessoas têm também de comprar artefatos perigosíssimos que são levados nos protestos, como o rojão que matou o Santiago Andrade. Em estabelecimentos que têm a cara aí de legalizado, você entra e não sabe, mas ali dentro, olha, a quantidade de coisas perigosas que eram vendidas. Aí vai um indivíduo já com uma intenção de provocar o mal, de causar a desordem, compra esse tipo de coisa e leva para as ruas da cidade. Olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta eu trago mais notícias do fim de semana e também a previsão do tempo. É já já. Depósito lotado. A ordem do Ricardo é clara. É para estender o bota fora para toda a linha de móveis. Guarda-roupas 10 portas ou cama box casal com molas é bota fora. 399. 10 de 39,90 sem juros. Ricardo é Metro. Você tem dúvidas de como renovar a sua casa? Sim? Então conheça a Valde Móveis. Estamos em 6 endereços. 2 lojas Polo Moveleiro em Duque de Caxias, Caxambi, Niterói, Shopping Rio Decor de Portovil e de Niterói. Mesa com 4 cadeiras a partir de R$ 1.599. Requinte, sofisticação, qualidade, garantia e preço justo você encontra na Valde Móveis. 3657-5876. Sempre um endereço perto de você. Fala, Chico, capricha que é carnaval. Opa! Vou te transformar no sonho da mulherada. Falando em sonhos, você já viu os prêmios do Super X-Cap? Não. Por apenas R$20 por mês, você concorre a casa, carro, moto, vale viagem, além de R$20 mil toda semana. Sim! X-Cap, tem mais 1 milhão todo mês. Dá ou não dá pra sair bem na foto? Tá indo aonde? Eu vou ali na lotérica comprar meu Super X-Cap e fui.
Ó, mas quem vai ganhar sou eu, hein? Que isso? Super X-Cap é da Caixa. Depósito lotado. A ordem do Ricardo é clara. É pra estender o bota fora para toda a linha de móveis. Guarda-roupas 10 portas ou cama box casal com molas é bota fora. 399. 10 de 39,90 sem juros. Ricardo Eletro. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos. De mãos dadas no carnaval por você. Já estou de volta com o SBT Rio Manhã, 7 horas e 24 minutos. E a Justiça condenou o Estado a indenizar por danos morais em R$45 mil uma condutora que é portadora de necessidades especiais por ter a carteira de habilitação apreendida e ser multada durante a blitz da Lei Seca. A motorista não conseguiu fazer o teste por causa da limitação física e foi obrigada a desembolsar R$ 957,50. A pessoa foi autuada por dirigir sob a influência de álcool e foi indenizada em R$ 132 por danos morais. Ela não conseguiu, disseram que ela estava embriagada e aí agora está sendo indenizada. Olha, hoje, como é sexta-feira, vamos aos destaques da nossa agenda cultural. A gente sabe que o carnaval está chegando quando os blocos carnavalescos começam a ensaiar para fazer literalmente aquele arrastão de alegria pelas ruas da cidade. Hoje à noite, o Monobloco abre a temporada de ensaios na Função Progresso e promete, além daquele repertório variado que todo mundo já conhece, colocar a multidão para pular. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Lá do outro lado da Baía de Guanabara tem Nikit Pop Festival com Paralamas, Skank, Nat Roots e J Quest. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem sol, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Caetano Veloso faz show de lançamento do novo DVD Abraçaço hoje e amanhã no Circo Voador. A funkeira Anitta vai gravar seu primeiro DVD ao vivo no HSBC Arena. Olha se ele faz tão bem, só de letras olhos bem eu fico zen. A Companhia de Teatro Brasileira encena amanhã e domingo o espetáculo Isso Te Interessa? Na história, uma viagem no tempo por 3 gerações de uma família comum. E o menino meio humano, meio de madeira, está no Shopping da Gávea para a alegria da criançada. Na quarta-feira, a noite promete. Elton John e seu piano vão embalar a noite dos românticos de plantão. E quem quiser curtir essa programação toda vai ter um tempinho a mais nesse fim de semana, porque termina à meia-noite deste domingo, horário de verão. Então você já sabe que vai ter que acertar o seu relógio. E agora vamos ao vivo com o Eduardo Oliveira para saber, com esse calorão que o Rio vive, será que vai dar um refresco aí no sábado e no domingo? Ô Eduardo, qual que é a previsão do tempo? Olha, Eliane, neste momento a temperatura chega em torno dos 25 graus. Olha só, são 7h25 da manhã praticamente. Hoje a mínima será de 22 em todo o estado, máxima de 35. Agora, para dar mais detalhes sobre a temperatura do final de semana, porque parece que vai ter pancada de chuva à noite. É isso mesmo, dona Marlene Leal, meteorologista. Bem, naquele bloqueio intenso que nós estamos aqui no Brasil, né, já está diminuindo, a massa de ar está perdendo a intensidade. E a frente fria que estava no Uruguai já atingiu o sul do país, deverá atingir São Paulo, o sul do Rio de Janeiro. E teremos chuvas para a região do Vale do Paraíba, a região do Litoral Sul. E aqui no Rio, algumas áreas também poderíamos ter uma chuva no final da noite. Agora, o final de semana começa com tempo bom e final da tarde, noite, madrugada, poderemos ter pancada de chuvas que podem ser fortes, isso tanto no sábado quanto no domingo. Então, quando chove, pode cair o mundo, é isso, Marlene? Bem, nós ainda não divulgamos nenhum aviso meteorológico, não vemos necessidade até o momento, mas vamos monitorar a partir de agora para ver as condições de chuva para o final de semana. Mas você acredita, Marlene, que essa chuva, se não for, claro, muito intensa, ela vai ajudar a diminuir um pouco esse calor ou não?
Sempre diminui um pouco com o aumento de nebulosidade e a chuva em si, né? Já diminui essa massa que está tão seca. A temperatura deve diminuir um pouquinho. Agora, hoje ainda teremos uma temperatura muito elevada e para o final de semana deverá ficar em torno de uns 37, 36 graus, algumas áreas até um pouco menos. O calor vai continuar, Eliane Borges. É verdade. A massa fria ainda não chega totalmente no Rio de Janeiro. Acredito que na outra semana é que se tem uma massa provocando uma queda maior na temperatura. Eduardo, mas para o final de semana também. Final de semana à tarde, né? Lá, tomara que pelo menos as pessoas consigam aproveitar a praia. Agora, Eduardo, você também estava esperando chuva, né? Olha, com certeza, viu? A gente está esperando chuva agora para o final de tarde. A previsão é de que pode ter previsão de chuva, né, Pancada? E algumas áreas no final, mais para o final da tarde, para a noite, algumas áreas poderemos ter umas pancadas de chuvas. Marlene, você disse que não tem ainda um recado assim de perigo para alguma região específica, né? Ainda não, os alertas meteorológicos ainda não foram, enfim, avisados. Agora, há alguma possibilidade de chuva mais intensa na região serrana, por exemplo, até por conta dos problemas que costumam ter por lá? Até a região serrana também, no momento a gente não tem nenhum aviso meteorológico. Nós vamos, como eu falei, nós vamos monitorar a partir de hoje, dependendo do índice, do grau de instabilidade da atmosfera, emitiremos aviso. Mas no momento ainda não há nenhum aviso meteorológico. E tomara que continuemos assim, então. Muito obrigada, obrigada, Eduardo, obrigada, Marlene. E um ótimo final de semana para todos vocês. Tchau, tchau. 7 horas mais 30 minutos, hora oficial do Brasil, 7h30 pelo horário brasileiro de verão. Muito obrigado a você que liga esse dia todo dia, junto com a gente aqui no SBT Manhã.